Antes de mais nada, eu quero dizer que eu tenho ciência e é bem triste pensar que isso aqui que eu vou mostrar e falar vai fazer muitas pessoas que eu considero bastante terem raiva de mim. Mas a ideia aqui não é atacar nenhum desenvolvedor ou jogo especificamente, mas sim a prática que eles estão realizando. Recentemente, a Steam lançou essa nova página, Recomendações da Comunidade, com o intuito de ajudar os jogadores a encontrar jogos populares a partir das análises feitas por outros jogadores. Os jogos recebem destaque baseado no quão úteis as análises são, que é definido a partir do número de gosteis que ela possui. Fica meio claro que a Valve está abrindo um pouco de brecha para a exploração desse sistema, os velhos exploits, porque se eu posso ganhar destaque a partir dos likes nas análises, eu só preciso mobilizar minha comunidade para me ajudar, certo? Errado. Porque como fica claro em um dos trechos da documentação da Steam sobre análises, o desenvolvedor não pode tentar abusar ou manipular o sistema de análise. Pedir uma análise positiva ou um like em uma análise entra aí. Você não precisa e nem deve convencer as pessoas a fazer isso. O certo é você pedir que as pessoas façam análises, e elas serem positivas ou negativas vai partir delas e da opinião pessoal delas. Tem uma diferença bem clara entre amigos que estão apoiando jogos de forma orgânica, porque é realmente um trabalho bem feito que merece ser visto, e outra explicitamente você está comprando o voto das pessoas. Mas até aí não tem nada demais, até que a gente chega no segundo ponto dessa documentação da Steam. Não solicite análise em troca de jogos, conteúdos adicionais, dinheiro ou outra compensação. A exceção é o envio de uma cópia do jogo à imprensa ou personalidades da internet para prévias ou análise. Algumas pessoas pensaram que ia ser uma excelente sacada a troca de keys, dinheiro e mesmo keys de jogos parceiros para pessoas que possam provar que deram gostei nas análises. Tem até donos de curso comprando votos para análise positiva dos jogos dos alunos dele. O que, vale destacar, não é errado por si só. O que é errado seria o desenvolvedor fazer isso, já que o dono do curso não tem envolvimento na criação dos jogos diretamente, mas não deixa de ser uma coisa que gera um estranhamento. Ainda assim, em poucos minutos na comunidade, eu consegui ver uns 4 projetos diferentes onde os desenvolvedores explicitamente fazem a compra dos jogos, e isso sim vai contra as regras da plataforma. O que chega a ser irônico quando você se coloca numa posição de criticar por atitudes imorais e fazer uma coisa tão errada quanto, se não pior. Essa aqui é uma revisão do vídeo original e dessa vez eu troquei uma ideia com o dono do curso. A conversa teve essa conclusão no final aí. Ótimo, vou tentar melhorar e incentivar o povo a não ter este comportamento mais. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa conversa, mas na descrição eu vou deixar o link para quem quiser ler tudo. E como você está vendo agora, a comunidade tem um canal inteiro dedicado só para pedir like em análise de jogos. Bom, é difícil só criticar as pessoas que estão se aproveitando da inocência do público delas. A Valve também tem, claro, culpa nisso. Eu discuti sobre esse assunto com diversas pessoas em grupos diferentes e graças aos outros pontos de vista eu estou adicionando isso aqui, pois realmente eles estão certos. É de se esperar que lançando um esquema de votações tão fácil de ser burlado e só pedir para os desenvolvedores respeitarem não ia segurar nada. Mas convenhamos, né? Se você está colocando o jogo na Steam, o mínimo que você tem que fazer é ler a documentação. Eu nem tenho o jogo na Steam ainda e, sabe, eu sei dessas informações. Com certeza, assim como muitas outras coisas que chegam pro bem e dão errado, isso em breve provavelmente vai mudar, vai ter mais burocracia e talvez até deixar de existir. No momento, eu acho que esse tipo de comportamento deve ser denunciado em massa. Não para que esses jogos sejam banidos, claro, mas para que Steam evite, proíba esse tipo de comportamento, mudando o sistema como o algoritmo funciona. Um pequeno detalhe que deve ser mencionado é que assim como os likes podem subir seu jogo nessa página, dislikes podem tirar ele. Comentaram comigo sobre alguns grupos que também se organizam para derrubar certos jogos em prol de subir os que eles querem. Mas eu não tenho muito sobre para comentar e nem nada que prove isso, mas realmente o fato de você dar dislike é o caminho inverso, você consegue tirar outros jogos de destaque. Se você acha que o que você está fazendo quando você está fazendo esse tipo de coisa é um incentivo, tenta refletir sobre tudo que está sendo falado aqui. É uma hipocrisia enorme muitas dessas pessoas que fazem isso ficarem criticando outros cursos, desenvolvedores e práticas, entre aspas, erradas e fazerem isso. Você não está incentivando seu desenvolvedor favorito. Ele está te usando para burlar um sistema e ganhar um aumento nas vendas dos jogos a partir de você. E ainda com o pretexto de te dar um prêmio ou um sorteio em troca, que é a mesma coisa daquele curso que paga para certos youtubers divulgarem eles. Essas pessoas estão ganhando muito mais do que elas dão para você em troca enquanto você está sendo enganado. Eu peço para quem vê isso, concordando ou não com o que eu estou falando, não ataque nenhum dos lados.
eu só sugiro que parem de incentivar esse tipo de prática errada, que mais prejudica do que ajuda os desenvolvedores. E vale ressaltar também que eu conversei em diversos grupos de fora e cheguei à conclusão de que esse exploit está sendo realizado muito mais aqui no Brasil do que fora. Talvez por ser uma feature nova, eu não sei. E por fim, eu quero dizer que isso aqui é uma opinião pessoal. Não representa o posicionamento de nenhum grupo que eu participo, ou seja ativo ou modere.